Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados. Chegados ao fim da discussão na generalidade do Orçamento de Estado para 2011, é a altura para dizer era uma vez. Era uma vez o orçamento que, tal como a pescada, antes de o ser, já o era. Pouco importava o seu conteúdo, as suas propostas, as suas medidas. O que interessava era que passasse. Pouco importava se era bom ou se era mau para os portugueses, o que era preciso era garantir a sua aprovação. E perante esta premissa imperativa, soou o alarme e o mundo mobilizou-se. O Presidente da República chama os partidos a Belém. Os banqueiros, os tais que fizeram tudo muito bem feito, apressam-se e reúnem com quem não aceita, ou melhor, com quem não aceitava mais aumentos de impostos. Os grandes patrões manifestam inquietação, estão preocupados. O Orçamento de Estado, que cedo chegou à redação da imprensa, tardou a chegar à Assembleia da República. Houve, de facto, tempo para umas pisas. E quando chegou, tarde, ocorreu o grande choque tecnológico. Afinal, a PEN não trazia o orçamento todo. Parte do essencial não veio. O relatório não foi entregue. O Sr. Ministro das Finanças adia a sua comunicação para outro dia e depois para mais tarde, mas à quarta foi de vez. Entretanto, decorriam negociações entre aqueles que não aceitavam mais impostos e aqueles que num dia se demitiam se o orçamento não fosse aprovado e no outro nunca viravam a cara à luta. Arrufos e zangas, ruptura nas negociações. O Presidente da República convoca de emergência o Conselho de Estado. Comentadores e analistas discutem e escrevem detalhadamente os prós e prós da aprovação. Nas televisões, a todo instante, passa o aviso. Última hora, há orçamento. Última hora, orçamento em risco. Retoma das conversas. Reuniões dentro e fora da Assembleia. Mas entre telefonemas e recados mais ou menos indiretos, surgiu o acordo. E para que ninguém pudesse escapar às responsabilidades, até o momento ficou gravado no telemóvel. Com hora e tudo. Lá estavam todos. Pobres e mal-agradecidos e aqueles que não dão a terceira oportunidade, os mesmos que não aceitavam aumento de impostos. Ao fundo, com esforço, ainda se podia presumir a presença dos mercados financeiros. De fora do retrato ficaram os portugueses e os problemas do país. Mas o mundo respira finalmente de alívio e os mercados financeiros acalmam. É de facto uma história com todos os ingredientes e, sobretudo, com artistas de primeira. Uma história, às vezes a lembrar uma obra do Kafka, outras a lembrar a guerra do Raul Solnado. Tanto esforço, tanto empenho, tanto enredo, apenas e tão só para não aborrecer os mercados financeiros. E no meio desta azáfama é caso para perguntar onde ficam os portugueses no meio disto tudo. As pessoas e as famílias não fazem parte desta história? Não interessam? Não contam para nada? Pelos vistos, não. Definitivamente, o Bloco Central deixou de se preocupar com as pessoas. Agora, só os mercados financeiros interessam. E interessa, sobretudo, que não se aborreçam. E, claro, eles só se acalmam se lhes fizerem as vontades. É exatamente isso que o PS e o PSD se preparam para fazer. Fazer a vontade aos únicos que continuam a ganhar com esta crise, os mesmos que a criaram e pela qual são os grandes responsáveis. Este orçamento é, assim, antes de mais, um reflexo, um indício da supremacia do poder económico sobre o poder político, mas um reflexo a que não são alheias as políticas que os governos têm vindo a praticar. Pelo contrário, de certa forma, puseram-se a jeito. E são exatamente essas políticas que é necessário mudar, porque de nada adianta procurar resolver os problemas com a mesma receita que levou à situação que vivemos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este é o orçamento que esquece os portugueses e que só tem a preocupação dos mercados, que ignora completamente as pessoas e os problemas do país, que não vem dar resposta ao mais grave problema com que hoje nos confrontamos, que é o problema do desemprego, que corta a eito nas despesas sociais, sobretudo na educação e na saúde. Um orçamento que vem impor novos e pesados sacrifícios à generalidade dos portugueses, que representa a maior carga fiscal de que há memória, que impõe penosos cortes nos salários dos funcionários públicos mais mal pagos da Europa, que limita cada vez mais as pessoas do acesso aos apoios sociais. Um orçamento que congela todas as pensões, mesmo as pensões sociais, que não procura combater de forma eficaz a fuga e a evasão fiscal, que deixa andar os paraísos fiscais.
que se basta com a parca tributação efetiva do setor financeiro e dos seus muitos milhões de lucro, ao mesmo tempo que permite o alastrar dos níveis de pobreza e a persistência de um dos maiores níveis de desigualdade social e distribuição da riqueza de toda a União Europeia. Um orçamento que a Associação Nacional de Municípios considera desastroso para o poder local e que poderá pôr em causa a prestação de muitos serviços públicos, que transforma o ambiente, passando de parente pobre a um vizinho distante, que remete centenas de quilómetros da ferrovia convencional para o mais completo abandono e que, ao nível da agricultura, inscreve verbas claramente insuficientes para se recuperar o atraso do PRODER, correndo-se, aliás, o risco insólito de ter de se vir a devolver verbas a Bruxelas. Para terminar, Sr. Presidente, dizer que os Verdes consideram que estamos diante de um orçamento que vem impor novos e pesados sacrifícios à generalidade das famílias portuguesas, com especial incidência nas pessoas com rendimentos mais baixos, e o pior é que, apesar da imposição destes sacrifícios, este orçamento não vem dar resposta aos graves problemas do país e dos portugueses. É, portanto, um mau orçamento. E como somos responsáveis, se achamos que este orçamento é mau, sem rodeios, sem histórias, sem fintas, sem dramas e sem retratos, vamos votar contra.